Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje trazendo mais um vídeo aí sobre os fundos imobiliários, né? E hoje nós vamos trazer algumas informações, né, do PVBI 11, né, que é um fundo principalmente de lajes corporativas, ou seja, lajes comerciais. A sua cotação está atualmente R$ 101,89, né? No dia de hoje, 17 de novembro. Tem entregado aí nos últimos 12 meses 7,44%, né? Atualmente está com seu preço sobre o valor patrimonial em torno de 1, né? Ou seja, se você pagar R$ 101,89, você vai estar pagando preço justo pelo patrimônio. Tem uma liquidez de 4,1 milhões e aqui está o principal diferencial deste fundo, que é uma supervalorização de 19,28%, né? E talvez você esteja se perguntando por que é que este fundo imobiliário, né, que é o PVBI 11, ele se valorizou tanto, né? Porque o mercado ele aposta na recuperação das lajes corporativas, né? Ou seja, este mercado que ficou para trás, ele vai ser um dos mercados que vai se recuperar em algum momento. E quando esse mercado se recupera, os melhores fundos imobiliários, né, eles acabam sendo beneficiados primeiro, principalmente pela boa localização. Então, os ativos do PVBI 11, eles são excelentes ativos. Embora lajes corporativas não tenham se recuperado, os investidores, né, principalmente aqueles grandes investidores, eles já se adiantaram, né? Eles já compraram cotas deste fundo, já apostando que em algum momento essas lajes corporativas elas vão começar a crescer de novo, né? E quando isso crescer, eles já estão posicionados, né? Porque bons investidores, eles entram nos fundos na queda e não na alta, né? Porque na alta você vai para surfar, você não vai para entrar, né? Então você entra ali na baixa para surfar a alta, né? E se nós observarmos, olha como isso aconteceu, né? Se nós olharmos aí quem está posicionado nele nos últimos 6 meses, pegou justamente uma boa subida, saindo de R$ 91 e agora batendo os R$ 107. Depois sofreu uma caidinha, está andando de lado e se estabilizou. Se você está posicionado há um ano, aí você foi beneficiado principalmente, né? Porque muita gente correu para fundo de tijolo, né? E se posicionou principalmente em galpões logísticos, se posicionou principalmente em shoppings, né? Ou seja, aumentou a porcentagem da carteira nesses ativos. Os principais investidores eles já fizeram esse movimento de galpões logísticos e galpões de shopping, né? Então, quando a massa correu para galpões de shopping e logística, os principais investidores eles já estavam investindo em lajes corporativas, né? Porque se encontra bastante descontado no mercado. Então, quem pegou principalmente aqui, né, lá embaixo, no mês de março, né, saiu da casa de R$ 81, chegando aí nos máximo de 107, né, como nós já vimos, começou a andar de lado e estabilizou, ou seja, teve uma subida aí de R$ 20, né? Ou seja, subiu muita coisa nessa cotação. E a subida dessa cota, evidentemente, fez, né, o dividendo cair, né? Porque o dividendo ele é proporcional à cota, né? Então, se a cotação começa a disparar, a tendência é o dividendo cair. Mas quem pegou ele aqui embaixo está pegando 9, está pegando 10% aí nos últimos meses, né?
No caso específico deste fundo, ele é um fundo clássico de lajes corporativas, né? Logo, ele é um fundo de tijolo, tem uma taxa de administração de 1% e uma vacância de 8,3%, ou seja, tem muito espaço dentro desses empreendimentos para crescer, né? Ou seja, se recuperando este mercado, né? Este vai ser um dos primeiros que vai acabar se recuperando. Seu número de cotistas 128.032, né? Bastante cotistas. Estes acumulam 13 milhões de cotas, né? Ou seja, não é um fundo que está constantemente emitindo novas cotas e também não adiantaria emitir, porque os fundos de laje corporativa têm sofrido bastante, né? Tem um valor patrimonial de R$ 101,74, ou seja, permaneceu descontado por muito tempo, né, sem comprarem. Tem um valor patrimonial de 1,3 bilhões, né, ou seja, bilhão, e entregou aí no último mês 70 centavos, né, para os seus cotistas, né. Se nós olharmos a rentabilidade dele, porque ele é um fundo imobiliário que tem menos de 5 anos, né? Ele tem uma rentabilidade de 38,27 e se nós descontarmos a inflação, tem uma rentabilidade aí de 25,07, ou seja, vem batendo na inflação, independente se são 2 anos, 1 ano, até mesmo 3 meses, ele vem ganhando da inflação, né? Que é o que nós vemos aqui, né? Não adianta olhar 5 anos, porque há 5 anos ele não existia. Vamos pegar aqui 2, né? Então, se nós pegarmos os 2 anos, né, ele vem ganhando tranquilamente do CDI, né? Então, aí você que está posicionado principalmente aí no começo de 2023, você está aí sorrindo à toa, porque está posicionado num fundo de laje corporativa que está ganhando do CDI. É um sinal que este fundo ele é bom, né? Porque um setor desse que apanhou tanto vem ganhando, né? Do ponto de vista de dividendo, né, o PVBI11 ele vem ali com 7,44, né? A HGRE tem até um vídeo dele aqui onde você pode conferir e vem no 11, depois vou fazer um vídeo para vocês, né, que ele está entregando um dividendo aí bem mais alto do que os outros, né? Mas o seu preço sobre o valor patrimonial ainda está menor do que 0,8, né? Ou seja, ele está muito descontado. É uma vantagem ou tem algum problema dentro dele que precisa ser avaliado, né? Se nós olharmos o dividendo atual, 7,44%, né? Lembrando que dos últimos 5 anos foi 6,16%, mas está 7,44%, por quê? Porque a cotação subiu, né? Se a cotação não tivesse subido, certamente ele estava entregando aí entre 8% e 9%, certo? Se você está posicionado até o dia 31 de outubro, agora no dia 8 de janeiro de novembro, né, você recebeu aí 70 centavos, né? Se você comprou depois do dia 31, aí você vai ter que esperar o mês de dezembro. Uma coisa interessante nós precisamos olhar aqui no PVBI11 é que o dividendo ele vem aumentando, certo? Vocês podem observar, aumenta pouquinho, mas ele está aumentando o seu dividendo, né? Ou seja, não está caindo. Ele aos poucos ele está se recuperando, ainda tem 8,3 de vacância, ou seja, tem espaço para crescer, tem espaço para esse dividendo também crescer, certo? Então, é um bom fundo imobiliário aí de lajes corporativas, né? Sempre buscou entregar um dividendo aí superior a 0,6%. Agora está entregando um dividendo de 0,7%, né? Mas, claro, poderia ser 0,8% e 0,9%. Não está sendo porque a cotação subiu 20% em fundo de tijolo, né, que tem sofrido desde a pandemia. E possui 4 super imóveis na sua carteira. Excelente imóveis. Setor se recuperando completamente,
um dos mais beneficiados será o PVBI11, né? Se nós olharmos aqui o seu histórico de dividendo, ele vem subindo, né? Mesmo com o sofrimento do segmento de lajes corporativas, ele vem entregando um dividendo maior, né? Esse dividendo aqui só não vai estar maior por causa da elevação da cota. Quando a cota sobe, o dividendo permanece o mesmo, né? Mas em termos de porcentagem ele vai diminuir, né? Por quê? Porque o fundo vai estar entregando um valor e você vai estar comprando aquela cota por um valor maior, né? Se nós olharmos a performance desde 2020, né? Aí ele sofreu bastante, né? Sofreu demais aí com a pandemia, né? E desde então ele vem se recuperando, se nós olharmos os últimos 5 anos, né? A liquidez dele, uma liquidez, ou seja, um volume diário de 5 milhões, né? Se nós olharmos aqui o volume diário, um teto aqui de 5 milhões, nós vamos observar que ele vem variando ao longo do tempo, né? O seu número de cotistas vem gradualmente subindo, tá? Gradualmente subindo. Além dele ser um bom fundo, ele tem um bom marketing, né? Até porque o Primo Rico possui esse fundo imobiliário dentro da carteira dele, né? Então, é um fundo imobiliário até bastante famoso, né? Os seus três principais ativos, Park Tower, FL 4.440, Union FL e Vila Olímpica, né? Onde este fundo vai reter 50% de um imóvel, do ativo, 51% do outro, 50% do Union, 53% da Vila Olímpia, né? Como vocês podem observar aqui nas imagens de baixo, são excelentes imóveis, né? Ou seja, imóveis AAA, né? Onde um dos principais problemas que ele está tendo é só essa vacância de 36% na Vila Olímpia, né? Mas todos os outros estão com vacância física quase zero. O único problema é o Vila Olímpia, que precisa ser ocupado mais porque está com vacância de 36%, e isso evidentemente vai levar à vacância do fundo, né? Com relação às receitas do fundo, vem quase toda essencialmente de ativos, né? Esses ativos todos são AAA, ou seja, um dos melhores imóveis dentro de São Paulo, né? Localizado na Avenida Faria Lima, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, localizado na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, ou seja, excelentes imóveis de alto padrão e de alta qualidade, né? Do ponto de vista das suas receitas, 49% vem do Parque Tower, que está 100% alugado, né? 28% FL 4.440, 12% do Vila Olímpia, né? Então esse Vila Olímpia que precisa reduzir a vacância para aumentar a quantidade de receita do fundo, né? Os seus principais locatários, baixo nós vemos aqui, né? Louis Vuitton, Boss, Private Senior, Barclays, ou seja, excelentes escritórios estão presentes, né? Os principais segmentos são saúde, né? Principalmente devido à Prevent Senior, né? Instituições financeiras, 25%, renda mínima garantida 10%, gestor de recursos 5%, outros 13% e cotas de outros fundos imobiliários 1%, né? Se nós olharmos por questão de ativo, né, 50% da alocação está alocado para Prevent Senior, né? Ou seja, segmento de saúde, né? Renda mínima garantida, UBS, China Construction Bank, né? Outros e cotas de fundo, né? Ou seja, são excelentes locatários, né? O principal mês de reajuste dos contratos é o mês de abril, ou seja, espera-se um aumento de rendimento
depois do mês de abril, que é quando ele é ajustado, né? Os vencimentos dos contratos de alocação, você pode ficar super tranquilo. Mais da metade do fundo vai ter os seus contratos vencidos depois de 2030, né? Ou seja, você tem aí no mínimo 7 anos aí para descansar, né? No próximo ano, somente 25% dos contratos e 2025 somente 6%. Ou seja, você pode ficar aí super tranquilo, né? Alocações em outros FIIs, né? Ele investe em FIIs de lajes comerciais, ou seja, semelhante a ele, que é o HAA11, né, investindo aí 25 milhões, e FL11, investindo um montante de 5 milhões, né, ou seja, investimentos aí, né, em outros fundos imobiliários, né, investindo no setor. Só dá uma olhadinha aqui nos contratos dele, né? Geralmente imóveis, o contrato é IPCA, né? Então 59% dos seus contratos é IPCA, 30% IGPM, 10% INCC e somente 1% IPC e FIP, né? Porque isso são contratos de longo prazo, geralmente é IPCA, ou seja, inflação, certo? Então, pessoal, fica aqui mais uma dica de superfundo imobiliário, né? Mais uma dica aí para vocês de um baita fundo, né? Fundo imobiliário, um fundo excelente, né? Um fundo aí AAA, né? Ou seja, todos os seus imóveis são de alto padrão e de alta qualidade. Espero, né, que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, trazendo algumas informações do PVBI11, né? Mais um fundo aí de lajes corporativas que tem que ficar atento, porque ele ficou um pouquinho aí para trás, né? Mas existe a esperança deles começarem a se recuperar e se recuperando, né? Evidentemente, quando o setor se recupera, o setor que vai mais se beneficiar são aqueles que possuem bons imóveis, certo? Então, segue o nosso canal, comenta, compartilha, convida aí outras pessoas para estar conosco. Abração para todo mundo e até o nosso próximo encontro.